Olá, queridas irmãs, que saudade de vocês! Para quem não me conhece, meu nome é Liana, faço parte da MCM, Mulher Cristã em Missão, da Igreja Batista Central de Vitória. E hoje estou aqui para poder compartilhar com vocês a Palavra de Deus. A Geisa falou que ia fazer um desafio, lembra pra gente? Pois é, ela já fez o desafio para mim. Eu orei ao Senhor, entendi que era o momento, porque é algo que Deus tem trabalhado na minha vida. E espero que o pouquinho que eu sei, eu possa agregar a vida espiritual de vocês, ok? Nós estamos passando por um momento muito sensível, né, da nossa história, no contexto de mundo, né, dessa pandemia. E muitos irmãos, né, alguns irmãos, sendo da nossa igreja ou não, já foram cometidos pelo Covid-19. Graças a Deus, uns estão com a saúde restabelecida, os outros estão nesse processo de tratamento, e a nossa oração que Deus possa estar curando esses irmãos. E no mais, a gente continuar compartilhando nos grupos de oração outras enfermidades também, né, como a gente já tem acompanhado, é uma forma de estarmos cuidando uns dos outros, ok? E nós acreditamos que Deus ouve as nossas orações, Deus se importa conosco nos mínimos detalhes, né? Então, nós cremos que Deus é um Deus justo, é um Deus de misericórdia e um Deus de justiça, e que Ele tem as nossas vidas sob o seu controle. Então, nós devemos, entendo assim, entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus, né? Porque Ele que sabe, Ele que determina o nosso tempo de vida aqui. E nesse período que nós estamos confinados, é bom compartilhar a palavra de Deus, né? De refletir sobre a nossa vida como cristão, né? E então a gente precisa parar para orar e olhar para dentro de nós. Diante de Deus, como nós temos servido ao Senhor? Que cristã que eu sou? Né? Gostaria também de, nesse momento, estar dando as boas-vindas àquelas pessoas que não fazem parte da nossa igreja, mas estão aqui conosco querendo conhecer mais de Jesus, como todas nós, ok? Então, vamos começar o nosso estudo, e eu vou pedir a vocês para poder abrir a sua Bíblia. Vamos lá, Romanos 6, de 17 a 18. Aliás, 16 a 18, que diz assim: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, ou escravos do pecado, algumas versões trazem dessa forma, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, outras versões, escravos da justiça. Agora hoje nós vamos passear um pouquinho aí pela Bíblia, ok? Sobre as Escrituras. Então vamos lá, em Efésios, capítulo 2, verso 3. Diz assim a palavra de Deus: Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Agora nós esse aqui um monte de gente já sabe, memorizado, é um versículo assim muito amado, mas nós vamos ler, tá ok? Em João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Esse versículo ele é muito importante, porque às vezes nós
como salvos em Jesus Cristo, nós pensamos assim: nossa, Deus me amou tanto que deu o seu único filho para morrer por mim, no meu lugar, naquela cruz, para salvar dos meus pecados. E é uma verdade, mas também é verdade que aquele que não crer em Jesus, ele vai perecer, ele vai morrer, ele não vai ter uma vida eterna. Entende a realidade desse versículo? Da importância de proclamar o Evangelho, de sermos missionárias aonde nós estamos, seja em casa, seja no nosso trabalho, seja com um amigo mais próximo, ou aqueles que Deus nos dá a oportunidade de estar compartilhando a palavra dele. São vidas, como a minha importou para Deus, como a sua vida importou para Deus, essas vidas também importam para Deus. E nós precisamos continuar proclamando a palavra de Deus, anunciar as boas novas para as pessoas. Às vezes temos medo de compartilhar, porque às vezes vem aquela sensação de sermos rejeitados por causa da palavra de Deus. Mas é assim mesmo, irmãos. É assim mesmo, irmãs. Jesus também foi rejeitado. E olha que era o próprio Deus encarnado, proclamando a palavra, se revelando às pessoas da época que ele esteve aqui. Ele não teve medo, ele enfrentou tudo por nós. E hoje nós temos essa grande comissão de anunciar a palavra dele, falar sobre ele para as pessoas que não o conhecem. Já pensou na maravilha? Nós temos a palavra de Deus. Quantos não podem abrir a palavra de Deus? Quanto já foi retirado da sua mão, da sua casa, a palavra de Deus? Quantas igrejas só têm uma Bíblia e às vezes a família vai lendo aquela palavra, passa por família e por famílias. A família leva, fica um tempinho com a Bíblia, traz de volta para a igreja, depois passa para outra família. Imagina a emoção de você receber a palavra de Deus nessa circunstância e de sentir a saudade da palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós temos um tesouro na mão e nós muitas vezes não damos importância para esse tesouro, que é uma palavra viva, uma palavra que transforma. Jesus quer que nos aproximamos dele do jeito que nós estamos, mas não para continuar como nós estamos, e sim para ser transformados pelo poder da palavra de Jesus Cristo, inspirados pelo Espírito Santo. Tão importante isso, né? Tão sério isso, não é mesmo? Então, irmãs, quando nós estamos diante de Deus, nós temos que nos lembrar que Ele nos libertou da miséria do pecado. Nós éramos miseráveis. E que Deus, Ele não só nos recebe como seus servos, como seus escravos, mas também nos acolhe em sua casa, nos faz membro da sua própria família. Ele não só nos resgatou, como Ele também nos aproxima dele, nos acolhe. Nós somos filhos por adoção. E Ele transforma aqueles que antes eram filhos da ira em filhos da justiça. Olha que bonito isso. Quanto amor esse Deus tem por nós. E tudo isso porque Jesus Cristo foi para a cruz no nosso lugar. Aquela cruz era nossa. Era para nós estarmos na cruz. Mas só um santo, sem pecado, poderia tomar os nossos pecados para Ele. E assim Ele fez. Você pode falar que eu já fiz a minha decisão por Jesus, eu estou entendendo tudo isso que você está falando. Glória a Deus. Mas se você ainda não fez essa decisão, faça. Alguns há pouco tempo fizeram essa decisão e podem estar se perguntando: eu me converti, eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador na minha vida. E agora? O que eu faço? Como vai ser agora? A
Agora você faz parte da família de Deus. Você se torna um cidadão dos céus. Como assim? É isso mesmo. Nós nos tornamos cidadãos do céu quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. E se nós entregamos a nossa vida para Jesus, significa que Ele é o dono da nossa vida. É Ele que vai conduzir a nossa vida. Eu tenho lido um livro do John MacArthur. O nome desse livro é Escravo, a verdade escondida sobre a nossa identidade em Cristo. E ele traz uma pesquisa, né, que ele faz, histórica, da época de Romano, como eram os escravos lá, como que era essa vida de escravo. E ele retrata assim no seu livro, que a pessoa tinha um escravo, e como que esse escravo obtinha sua liberdade. O escravo, ele tinha duas formas de obter essa liberdade. O senhor dele iria diante dos homens da lei naquela época e colocava que queria dar liberdade para o escravo. Ou, em sua morte, ele teria que deixar por escrito um documento registrado que após a sua morte aquele escravo estava livre. A condição do primeiro, que vai diante dos juízes da época, né, dos homens da lei, era que depois ele não poderia reclamar aquele escravo de volta. Uma vez que aquele escravo recebesse a liberdade, ele tinha todo o direito de um cidadão romano. Mas teve algo que eu achei muito interessante na história, que ele fala que quando esse homem ele recebe a liberdade, esse escravo, ele é tido como órfão, como uma pessoa que não tem um pai, não tem uma família, não tem a mãe, ele é órfão. Aí aquele senhor vai cuidar dele como se fosse o pai dele, ele sendo livre. Então qualquer necessidade, ele supriria a necessidade daquele escravo. Se ele não tivesse um lugar para morar, ele ia conseguir um lugar para ele morar, alimentação, o vestuário. E o escravo, ele teria todos os direitos romanos, também os deveres, como servir ao exército romano. Todos os deveres de um cidadão e direito de um cidadão romano, aquele escravo em liberdade, ele teria. Mas o seu senhor teria ainda que cuidar dele. Na época ele também registra, no seu livro muito interessante, que o escravo que tinha um senhor justo, ele era visto como o senhor dele. Vamos supor, o senhor fosse alguém que destacava na sociedade. Aquele escravo era visto também com destaque, por causa do senhor dele. E muitas vezes eles não tinham uma vida tão desregrada. Tinha escravos que amavam o seu senhor, que por ele serviriam eles a vida inteira, toda a sua família. Tinha escravos que eram considerados como parte da família. Tinha outros escravos que os seus senhores não eram bons, não. Tratavam mal, viviam num conceito numa forma de vida desumana, eram maltratados, eram vistos como coisas. Agora vamos chegar em Jesus como nosso dono e nós como escravos de Jesus. Você gosta de servir Jesus? Você acha que Ele é um Senhor bom? Você acha que Ele é um Senhor justo? Pois é, Ele nos ama de forma incondicional. Eu não me importo de ser escrava de Jesus, de ser serva de Jesus, porque eu sei que Ele me ama, que Ele cuida de mim. Mesmo nas minhas perdas, Ele cuida de mim e Ele cuida de você. Deus continua sendo Deus independente das circunstâncias que a gente tem que passar pela vida. Ele continua nos amando da mesma forma. E nós temos que ter o cuidado, o temor ao Senhor, de não ferir o coração dele. Quantas vezes nós somos injustos? Se recebemos o que pedimos, Deus é maravilhoso. Se não recebemos, nós nem agradecemos.
E muitas vezes no que a gente não recebe é o que está o cuidado de Deus. Ele consegue ver na nossa vida o que nós não conseguimos ver. Agora vamos lá para Romanos capítulo 8, verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos esses irmãos do primogênito, que é Jesus Cristo. E o desejo de Deus é que nós sejamos imagem e semelhança dele. Jesus, ele era um líder, vamos colocar assim, que ele é tão próprio, assim, a forma que a gente olha para Jesus não bate como a gente pensa do mesmo jeito que o mundo trabalha. Por exemplo, um líder de Jesus é diferente de um líder do mundo. O líder Jesus, o líder de Jesus, é diferente dos líderes do mundo. Às vezes no trabalho, a pessoa lidera para si e trabalha com aqueles que são os melhores, sendo que no grupo não tem aqueles que são tão bons assim, tem as suas limitações. Quando a gente trabalha na liderança da igreja, a gente tem que olhar para aqueles que estão com a gente e olhar para aquele que mais precisa. A gente tem que ser próximo daquele que mais precisa, para que ele possa aprender e vir caminhando junto com a gente. Porque se a gente só for dar oportunidade para aqueles que a gente considera prontos, isso não é agir conforme a vontade de Deus. Porque nós precisamos olhar para aquele que tem limitações, aquele que tem dificuldade. E os outros que estão, às vezes, numa condição mais favorável, ajudar também a cuidar daquele irmão que precisa mais da gente. E ele vai crescer na fé, vai crescer no conhecimento de Deus e vai estar caminhando em conjunto conosco. Então, irmão, a gente tem que cuidar daquele que está pertinho da gente. Perguntar se está precisando de alguma coisa. E às vezes é um irmão que tem tanto a ensinar e às vezes não tem oportunidade para fazer. Não é mesmo? Então, vamos lá no capítulo... Vamos no livro de João agora, capítulo 13, verso 13. Então, João 13, verso 13. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus já diz, eu sou o mestre, eu sou o Senhor. Então nós sabemos quem nós temos que seguir. Vamos agora lá para João, capítulo 10, verso 27, 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, nunca hão de morrer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, e ninguém vai tirá-las das minhas mãos. Palavras de Jesus. João 8, 34, 36. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, ou escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, Jesus nos liberta do pecado. Nós fazemos parte do seu reino. Nós somos cidadãos do céu. Ele nos concedeu essa liberdade de vivermos os direitos e os deveres do céu. Vamos colocar dessa forma, conforme a história que eu relatei há pouco. E é um lugar que ele fala que nós vamos estar com ele. E ele fala que ninguém vai tirar nós da sua mão. Você já imaginou isso? O inimigo querendo tirar você da mão de Jesus?
E já te adianto que ele não vai conseguir, porque muitas vezes nós temos lutas sim. Muitas vezes nós nos entristecemos, nós nos desanimamos, por pouca coisa, né? Nesse momento de confinamento, acho que é um momento assim que muitas pessoas estão passando por angústia. Muitas pessoas estão sozinhas em casa. Já parou para pensar nisso? Eu imagino que não é fácil para aqueles que não conhecem Jesus, porque não está sendo fácil para nós que conhecemos exercer, pôr em prática a tua palavra. E nós precisamos levar a sério Jesus, levar a sério o que diz as suas escrituras, né? Cansaram já? Não, cansa não, vamos lá, vamos pegar a Bíblia e vamos ler. Vamos lá para João capítulo 1, verso 1 e 2. Agora nós vamos passar no livro de João, tá bom? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Jesus recebe também esse nome, ele era o Verbo que estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Em tudo, ele estava com Deus. João, capítulo 10, verso 30. Jesus é o Verbo, a palavra. João, capítulo 10, verso 27... Não, 10, desculpa. Verso 10, capítulo 10, verso 30. Vamos lá. Eu e o Pai somos um. É o verso desse capítulo. Eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. Nosso Deus, esse é o nosso dono. O dono da minha vida, o dono do meu coração. João, capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O que nós vivenciamos, o mundo que a gente está, as coisas que a gente conhece, a natureza que nós temos, a humanidade, fomos feitos por Deus. João, capítulo 20, verso 9. Porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Se trata da ressurreição de Jesus. Porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Nosso Deus vivo está. Jesus é o nosso Deus vivo, que ressuscitou. Ele não ficou dentro de um sepulcro, ele não ficou pregado na cruz. Ele vivo está, ele age nas nossas vidas. E nós temos essa liberdade em Cristo de nos ajoelharmos, de conversarmos com Deus, de colocar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas angústias para Ele, porque Ele quer ouvir. Ele quer te ouvir, irmã. O que você está sentindo, o que você pensa, a necessidade que você tem, Ele não ignora. Para Ele é importante. Você é importante para Deus. Você é importante para Jesus. Ele pagou um alto preço por você. E como você tem refletido isso? Dele como Jesus, o dono da minha vida. Você tem servido a Deus? Você tem falado da palavra de Deus para as pessoas? Tem proclamado essas boas novas? Tem estudado a Bíblia com alguém que precisa conhecer de Jesus? Tem oferecido essa palavra para alguém? Ora a Deus. Ora, irmã, que Deus pode preparar uma pessoa para você. Aí você vai pensar assim: ah, mas eu não sei falar nada não. Eu não tenho assim muito conhecimento da palavra para falar. Irmã, é do seu jeitinho mesmo. Eu também não sei falar assim
tudo da palavra de Deus, não. Mas eu entendo que o pouquinho que eu sei, eu posso compartilhar com vocês. Deus compartilhou todo dele, o tudo dele conosco, que foi Jesus. O tudo dele. O amor incondicional constante. A misericórdia dele. A sabedoria que ele fala, pede sabedoria do alto, não a humana, que eu vou dar para vocês. Ele pede pra gente pedir a sabedoria que é dele, gente. Mas que lindo isso. Ele não guarda só para ele, não. Ele quer compartilhar. Ele quer te entregar a sabedoria que é dele para você. Que bênção. Eu já estou terminando. Podem ficar tranquilas. Peço até... gente, não vou pedir desculpa, não. Porque eu entendo que é Deus usando esse momento para falar com vocês. Porque eu não tenho essa facilidade de estar na frente de um vídeo. Eu não gosto de... às vezes nem gravar áudio, porque eu não acho minha voz legal no áudio. Mas tem momentos que a gente tem que oferecer o que a gente tem. E a gente oferece o que está dentro da gente. Deus usa o que está dentro da gente. O que Ele já tem feito. Então, o que Ele tem feito na sua vida? Vamos lá. Ainda em João, capítulo 16, verso 28. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus, ele ressuscitou, como eu disse agora há pouco, né? Jesus, ele voltou para o Pai dele. É uma verdade que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. Mas é sobrenatural mesmo. A Bíblia diz que as coisas de Deus para o homem natural, que não tem o conhecimento de Deus, que não se entregou a Jesus Cristo, é loucura. Às vezes as pessoas estão me ouvindo agora e falam assim, essa mulher é uma louca. Já está falando esse monte de coisa de Jesus. Eu sou louquinha por Jesus. Eu amo Deus. E a palavra de Deus é a verdade, porque eu vejo ela ativa hoje em dia. Eu vejo coisas que estão aqui na palavra de Deus acontecendo. Você tem visto isso também? Eu sei que eu não sou a única. Deus compartilha a sua palavra e permite a gente ver a sua revelação. Ele nos revela a palavra. Porque Deus nos ama, Ele nos quer semelhante a Ele. Então vamos lá. João 17, verso 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Lembra que ele estava no princípio de todas as coisas? Jesus também estava lá, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E agora glorificai-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Que maravilhoso isso, né? Às vezes eu fico refletindo nas coisas de Deus e as pessoas têm um pouco, às vezes, eu imagino isso, dificuldade de entender como é que a gente acredita na palavra de Deus. E eu fico refletindo como que elas não acreditam, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para nos salvar. Ela é poderosa para nos santificar. Ela é poderosa para nos transformar. Mas para que isso aconteça, nós temos que ler a palavra de Deus e conhecer o Deus da palavra. O Deus que é a palavra, que é Jesus Cristo. Nós precisamos desse Deus. Eu preciso de Jesus, sem Ele eu não sou ninguém. Não consigo ver minha vida sem Jesus. Você consegue ver sua vida sem Jesus? Você já parou para pensar? Minha vida sem Jesus. Queridas, queridos, se tiver algum irmão assistindo, entenda que você pode ser uma boa pessoa. A Bíblia diz que não há um homem bom sequer, não tem homem justo. O único foi Jesus bom, Jesus justo, Jesus santo, sem pecado, único, não existe. Deus fala isso na palavra dele. Só que nós temos
essa expressão da pessoa ser boa, da pessoa ser má, é assim que a gente fala? Pois é, então é em cima dessa expressão. Você pode ser um homem bom, você pode ser uma mulher boa, que às vezes muitos falam assim, não matei, não roubei, não me prostituí, não uso drogas, eu sou uma pessoa boa. Mas isso não te salva. Você precisa reconhecer que você é um pecador. Você precisa ter arrependimento das coisas que você faz e fere o coração de Deus. Você precisa parar a sua vida e falar onde você estiver, querido, querida. Você não precisa estar lá dentro da igreja, não. No seu cantinho, no seu quarto, fala com Jesus. Jesus, eu preciso do Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero receber o Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida. Faz morada em mim, Senhor. Vem morar em mim. Eu não sei como é que é isso, então pergunta para Deus. Muitas pessoas se convertem nessa pergunta. Deus, se o Senhor existe mesmo, haja na minha vida, transforma a minha vida. Eu falo, Deus existe e Deus transforma as vidas. Receba Jesus como dono da sua vida. Receba Jesus como dono da sua vida. E viva uma vida eterna com Ele, juntamente com Ele. A Bíblia diz que o céu é um lugar onde nós não vamos ter dor, tristeza. Nosso corpo vai ser um corpo transformado por Deus, para podermos estar na presença dEle, que vamos entoar louvores ao Senhor. É muito bom saber que Jesus já está lá no céu e que está preparando um lugar para mim, preparando um lugar para você, preparando um lugar para aqueles que o aceitam como seu dono, dono da sua vida, como Senhor, como Salvador. Querida, que Deus abençoe vocês, queridos também, se estiverem assistindo. Que Jesus seja parte da sua vida, da intimidade que você tem com o Senhor. Busque-o sempre em constante oração. Buscamos no tempos ruins, mas também buscamos no tempo bom. Deus é Deus, independente do que aconteça, independente das circunstâncias. Deus é Deus e Deus é bom. Deus é justo. Deus sabe o que faz. Deus está no controle de todas as coisas. Fiquem em paz, amadas. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que vocês tenham tido assim um momento que encheu a vida de vocês da graça do Senhor e do Espírito de Deus. Que essas palavras sejam completadas no coração de vocês pelo Espírito Santo. Um beijo no coração de vocês. E um abraço, que agora a gente se abraça assim, né? Por enquanto, né? Deus te abençoe. Beijo. Tchau. Rei do universo, te dou meu louvor. Com tantas bênçãos me cerca, Senhor. Sou tua fonte de alegria e prazer. Melhor que a própria vida é te conhecer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Paz e família, abrigo e luz. Minhas necessidades supres todas em Jesus. Mas nem o ouro e a prata podem satisfazer. A sede da minha alma é a te pertencer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, e não há outro, e não há outro.
fez para mim. Eu maravilhado digo, eis-me aqui. Quero agradar-te e cumprir teu querer. Caminhando em graça vou obedecer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, E não há outro, e não há outro. e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou o meu ser. Em minha jornada intimamente te amar,